militar, como a gente sabe, é todo construído em cima de ordem, de disciplina. Mas e quando essa base é abalada justamente por quem deveria protegê-la? Hoje, a gente vai analisar dois casos reais que mostram exatamente isso. O que acontece quando as regras são quebradas, mas de dentro para fora. Pois é, essa é a grande questão, né? Usando como base dois processos de verdade da justiça militar, a gente vai tentar entender o que leva a isso. Quais são as motivações, os métodos e, claro, as consequências de atos que desafiaram um sistema que foi feito para ser inquebrável. Olha, nosso caminho aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender o cenário, o contexto dessa quebra de regras. Depois, a gente mergulha de cabeça no primeiro caso, o do dinheiro desviado. Na sequência, vem o segundo, o das assinaturas falsificadas. E, por fim, a gente bota os dois lado a lado para ver o que aprende com isso. Então, vamos lá. Antes de entrar nos detalhes dos casos, é muito importante a gente entender o ambiente onde tudo isso aconteceu. Pensa num lugar de altíssima pressão, onde qualquer erro pode ter consequências bem severas. E é justamente por isso que esses casos dizem tanto. Eles não são só sobre crimes. Eles são sobre as rachaduras que podem aparecer na fundação de uma instituição inteira. Vamos ver como a pressão, seja para resolver um problema ou para esconder uma falha, empurra as pessoas a tomarem decisões drásticas. Certo, agora vamos para o nosso primeiro caso. E aqui, olha, a linha entre o que é certo e o que é errado começa a ficar meio borrada, com aquele velho argumento de que os fins justificam os meios. Imagina a situação. Havia demandas urgentes, desde reformar um banheiro até organizar eventos importantes de comando, coisas que precisavam ser feitas. O problema? O dinheiro oficial, pelos canais certos, simplesmente não existia. E essa pressão por resultados, por fazer acontecer, acabou abrindo a porta para uma solução ilegal. Tá, mas como é que esse esquema funcionava na prática? Era um passo a passo. Primeiro, se identificava uma necessidade sem verba. Segundo passo, entravam em contato com uma empresa parceira que emitia notas fiscais frias por produtos que nunca foram entregues. Terceiro, com essas notas falsas em mãos, o pagamento oficial era processado. Quarto, o dinheiro era sacado. E quinto, pronto, estava criado um caixa 2 para bancar as despesas da unidade. E a pergunta que não quer calar: para onde foi essa grana? Bom, a lista é bem reveladora. De um lado, você vê despesas que até parecem legítimas, como uma reforma de banheiro de R$ 20.000, compra de móveis. Mas aí, do outro lado, aparecem itens de luxo, como uísque e chocolates para eventos. Ou seja, uma mistura de necessidade com coisas supérfluas, tudo bancado com dinheiro fora do sistema. E aqui a gente chega no ponto central da defesa. O oficial no meio do esquema bateu o pé, disse que não colocou um centavo no próprio bolso. Ele afirmou que o dinheiro foi usado só para o bem da unidade militar e mais, que muitas vezes ele estava só cumprindo ordens e atendendo à pressão que vinha de cima. No começo, a acusação que caiu sobre eles foi pesada, peculato. Um crime grave que, trocando em miúdos, é quando um funcionário público desvia dinheiro ou bens que deveria administrar para benefício próprio ou de outras pessoas. Era essa a acusação formal que eles estavam enfrentando. Só que aí, a defesa veio com uma tecnicalidade jurídica crucial. Eles argumentaram que não era peculato e sim aplicação ilegal de verbas públicas. Qual a diferença? Bom, no peculato tem que ter ganho pessoal. Nesse outro crime, o dinheiro é desviado, mas para benefício da própria administração pública. Essa mudança na classificação do crime pode alterar bastante a pena, e foi o centro de toda a estratégia da defesa. Beleza, agora vamos virar a página. Deixemos o caso do dinheiro um pouco de lado para conhecer nosso segundo caso, que tem uma motivação bem diferente. Se o primeiro era sobre resolver problemas em nome de um bem maior, este aqui é sobre esconder um erro pessoal. Aqui, o que deu início a tudo foi uma falha, um ato de negligência. Um oficial que cuidava de contratos de saúde importantíssimos simplesmente perdeu os prazos de renovação. Isso criou um problemão administrativo que podia deixar militares e suas famílias sem atendimento. Só que, em vez de admitir o erro, a escolha foi por um caminho bem mais grave. A sequência dos fatos mostra direitinho como a fraude foi montada. Primeiro, o contrato venceu. A empresa, claro, começou a cobrar uma posição. Aí, a oficial enviou um rascunho do novo contrato e fez um pedido bem específico: não coloquem a data. Por fim, o documento foi finalizado com uma data antiga, retroativa, e para que tudo parecesse legal, as assinaturas dos superiores foram forjadas. E aí, a prova material se tornou irrefutável.
A perícia foi conclusiva, o laudo confirmou, a assinatura do comandante da unidade era falsa, as assinaturas de outras 2 tenentes também falsas. E as datas escritas à mão para parecerem antigas, a caligrafia era compatível com a da oficial acusada. E para piorar, não foi um caso isolado. O mesmo padrão se repetiu em 5 contratos diferentes. A defesa poderia até argumentar que, no final das contas, ninguém foi prejudicado. Os serviços de saúde continuaram. Acontece que a justiça militar não enxerga dessa forma. Essa citação da decisão do tribunal é bem clara. Falsificação de documento é um crime formal. O que isso quer dizer? Que o crime acontece no exato momento em que a falsificação é feita. Não importa se teve algum resultado prático ou não. O ato de falsificar por si só já é um atentado contra a fé pública. Bom, agora vamos juntar as peças. Vamos colocar esses 2 casos lado a lado. Porque, embora eles pareçam bem diferentes, eles nos dizem muito sobre o sistema onde aconteceram. Esse quadro ajuda a gente a resumir tudo. No caso 1 do dinheiro, a motivação aparente era o quê? Resolver os problemas da unidade. O dano principal foi no controle fiscal. Já no caso 2 das assinaturas, a motivação foi outra, esconder uma falha pessoal. E o dano foi direto na confiança pública. São 2 crimes, com 2 motivações e 2 tipos de danos bem diferentes ao mesmo sistema. Então, qual é a grande lição aqui? É que os 2 casos, com todas as suas diferenças, nascem do mesmo lugar, da pressão. De um lado, a pressão para entregar resultados, mesmo sem recursos. Do outro, a pressão para não errar, para evitar a punição. E numa estrutura tão rígida, essas pressões podem acabar levando as pessoas a quebrarem os próprios fundamentos do sistema que elas juraram defender. E a gente termina com uma questão para reflexão. O que abala mais os alicerces de uma instituição como essa? O crime que foi cometido em nome do coletivo, mesmo sendo ilegal, ou o crime cometido para encobrir uma falha individual, quebrando a confiança de dentro para fora? A resposta, bom, ela não é nada simples e mostra toda a complexidade da justiça nesse mundo de regras tão rígidas. O mundo